Graças a Deus. Meus irmãos, vamos nos debruçar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Nós lemos no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo propriamente o 8, onde nós vamos nos deter, em mais um assunto falando sobre a inconsistência espiritual. E cada vez que eu mergulho e vou estudando a palavra, nós vamos encontrando mais detalhes. Ao tempo que nós vamos estudando a palavra, nós vamos entendendo que a inconstância espiritual, a inconsistência espiritual é a falta de firmeza e estabilidade. Amém, meus irmãos? Quando a pessoa não tem estabilidade moral, não tem firmeza na palavra, não é? E ela é inconstante, ela começa, mas não termina o que iniciou. A palavra inconstante no grego significa akatastos, que quer dizer estável, inconstante, sem firmeza e desordenado. Não é? Então, isso é interessante os irmãos observar também esse sentido. O sentimento de inconstância é de divisão, quando no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 8, diz que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A palavra dobre aqui significa dividido. Dividido. Uma pessoa com o coração dividido, ele é uma pessoa inconstante. E hoje nós vamos pegar muito nessa questão da divisão do coração. O que é um coração dividido? Isso é muito interessante, os irmãos vão gostar, que a palavra de Deus ela é poderosa. Nós vemos, meus irmãos, que ao longo do tempo das nossas aulas, nós percebemos que a inconstância se manifesta quando o coração fica dividido, e nós vemos que Saul, ele infelizmente manifesta esse coração dividido no momento de pressão, quando essa inconsistência se revela no momento em que a sua liderança é posta à prova, nos momentos de crise, no momento de dificuldade, aquilo que Saul apresentava ser, logo deixa de ser. E nós vemos que, no momento da dificuldade, ele não consegue resolver, ele não consegue pontuar, ele não consegue ajudar, mas ele trava, ele é omisso em muitos pontos, ele falha em muitos outros, e isso causa problema no seu ministério, no seu reinado. Porém, a semana passada, nós aprendemos um pouco mais sobre essa inconstância. E nessa inconstância nós percebemos que Saul se afasta de Deus. A inconstância espiritual também leva-nos a afastar das orientações do Senhor. Nós vemos que Saul se apressa, nós vemos que Saul não quer orar, não ora a Deus, nós vemos que Saul não busca a Deus, nós vemos que Saul se mostra autossuficiente, quer resolver as coisas na base da força. Nós vemos que o coração de Saul é um e o coração de Deus é outro. É por isso que Deus diz: eu vou providenciar a um rei, um homem segundo o meu coração. Deus queria resolver esse problema. Há muitas pessoas que levam muito essa expressão para o lado poético, mas na verdade tem um contexto de uma resolução de um problema que estava acontecendo. O coração do rei era um, o coração de Deus era outro. Deus fazia de uma forma, Saul queria fazer de outra. Quando Deus dava orientação para Saul resolver um problema, Saul não queria seguir a orientação de Deus e fazia o que lhe apraz. E isso começou a fazer com que Saul pecasse contra Deus. E logo eu comecei a ver uma dissonância entre Deus e propriamente Saul, porque os pensamentos eram diferentes, a direção era diferente. Geralmente nós vemos no texto sagrado que Deus fala com o servo dele, e o servo dele segue a orientação de Deus, e Deus abençoa. Com Saul não foi desse jeito. Portanto, muitas das vezes, Saul era orientado por Deus, Deus falava com Saul, entretanto, Saul tomava direções totalmente diferentes daquilo que Deus havia falado. E isso trouxe quebra da orientação do Senhor. Isso trouxe rebeldia, ao ponto de a última vez que nós tratamos a semana passada, que Deus falou com Saul, chamou a atenção
E Deus disse, olha, tu és rei, eu te chamei. Ouve e escuta a orientação que eu estou te passando, Saul. E Saul, mesmo assim, desobedece. Por muito tempo, eu pensei assim, meu Deus, qual o problema de Saul? Eu me perguntei várias vezes e disse, Deus, por que Saul é assim? Porque tu falas com ele e ele não obedece. Porque tu falas com ele e ele não escuta. Porque tu falas com ele e ele não para. Porque tu falas com ele e ele não quer obedecer. Porque ele mente. Saul mente muitas vezes. E eu vou provar à luz da palavra que ele mente. Ele mente, gera desculpas, justificativas. E eu fiquei me perguntando por que isso me incomodou, irmão. Se isso me incomodou, por que Deus tanta justificativa? Não precisava um rei justificar-se. Mas nós vemos Saul se justificar muitas vezes. Nós vemos Saul jogar a culpa nos outros. Nós vemos Saul escutar o povo e não escutar a Deus. Nós vemos Saul errar na hora da pressão, não buscar a Deus. O que está acontecendo com esse homem? Por um momento eu achei que ele tinha algum problema cognitivo. Por um momento eu achei, esse homem está com algum problema. Não é possível. Mas à luz da palavra de Deus, o Espírito Santo me falou, conforme a Escritura. E eu finalmente entendi. Hoje, nesta noite, nós vamos falar da inconsistência espiritual. É o assunto base. Porém, nós vamos falar que a inconsistência espiritual desenvolve o desengajamento moral. E aí é onde eu consegui entender, finalmente, por que Saul, um homem cheio da graça, um homem cheio de Deus, um rei estabelecido por Deus, toma decisões contrárias ao coração de Deus. E isso acontece na nossa vida. Muitas vezes estamos crentes, estamos buscando a Deus, mas o nosso comportamento não quer dizer nada, irmãos. Sabe por quê? Porque, por vezes, somos inconsistentes diante de Deus. Falamos de Deus, mas estamos distante dele. Glorificamos a Deus, mas o nosso coração não o glorifica. Só glorificamos de lábio, mas a nossa conduta em nada mostra que servimos a Deus. E é isso que nós vamos estudar, a palavra de Deus hoje. Abra sua Bíblia, meus irmãos, 1 de Samuel, capítulo número 15, versículo 22. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 2. Enquanto você procura, a palavra desengajamento moral é afastar-se de maneira seletiva da obrigação moral, que normalmente deveria orientar o próprio comportamento. Vou ler novamente. O que é desengajamento moral, pastor? Significa afastar-se de maneira seletiva. É uma pessoa que se afasta, em alguns momentos ela toma uma atitude diferente. Ela não se revolta completamente. Ela não se afasta dos princípios morais de um completo. Ela se afasta dos princípios morais que lhe apraz. Ela mantém o seu status de religiosidade. Mas alguns pontos ela diz, não, isso aqui eu posso remover, isso aqui eu posso mudar. Isso é afastar-se de maneira seletiva da obrigação moral. Existem pontos da nossa moral, presta atenção nisso, que muitas das vezes dizemos, mas isso é uma bobagem. Mas isso aqui é uma coisa simples. E não é. E não é. É um exemplo, eu vou pegar um exemplo de uma pessoa que causa um erro, e ela acha que aquele erro, por ser pequeno, não tem consequências ou não há gravidade. Mas independente de ser pequeno ou grande, fere os princípios morais. E nós temos os princípios morais dentro de nós que Deus colocou. Aí observe, afastar-se de maneira seletiva da obrigação moral, que normalmente deveria orientar o próprio comportamento. Então, o nosso comportamento é regido pela moral. O que é moral? É aquele que define o certo e o errado. Porém, a moral está inserida na palavra de Deus. É o padrão divino, as orientações de Deus. A boa conduta que a palavra nos traz é moral.
E nós vemos, meus irmãos, muita gente abandonar a palavra de maneira seletiva. Ela faz uma coisa, mas não faz outra. E essa outra que ela não faz, fere o princípio divino. E tem pessoas que, não, mas isso é uma bobagem. Não, irmãos. Nós vamos ver à luz da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Os novos convertidos acompanhem, vai ser muito bom para vocês acompanharem isso. Observe o que Deus diz. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, como que obedeça a palavra do Senhor? Observe aqui, Samuel chega para Saul e diz: você errou. Será que Deus tem tanto prazer somente nas ofertas e no sacrifício de que lhe obedeça? Deus quer obediência. Para Saul parecia que falhar com Deus, desobedecer a Deus era uma coisa simples, mas para Deus não era. Para Deus não era. E observe que o texto diz: Deus tem tanto prazer em sacrifício. Deus não tem prazer em sacrifício sem obediência. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Vai para o versículo 23. Porém, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. O que Samuel praticou aí foi rebelião. Parecia algo simples. Desobedecer parecia algo simples, mas não era. Você percebeu? Desobedecer a Deus parecia algo banal, mas não era. Mas por que Saul diz? Por que Samuel diz? Olha, rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. Por quê? Porque só pode existir rebelião quando a pessoa está consciente da orientação divina. E quando ela está consciente e desobedece, é uma rebelião. Ela está consciente, ela sabe da orientação de Deus, e mesmo assim diz assim: eu não vou obedecer, não vou fazer aqui diferente. Ele foi relativo na orientação de Deus. Ele achou que poderia simplesmente desobedecer, e Deus, usando Samuel, diz assim: isso é rebelião, isso é semelhante ao pecado de feitiçaria. Observe que Samuel chega a dizer que Deus também o rejeita. Ele também te rejeitou para que tu não sejas rei. Vem uma sentença. A prática de Saul trouxe consequências. E qual foi a consequência? A rejeição. Deus simplesmente rejeitou Saul. E eu fiquei perguntando: Deus, Saul não percebe que a atitude dele tem consequências? Meus irmãos, as nossas atitudes traz consequência. De longo prazo a pouco prazo, não importa. Se eu milito contra Deus, se eu não escuto Deus, eu acabo por me tornar uma pessoa resoluta, insistente. Eu estou porfiando contra o Senhor, e isso vai me trazer consequências. E Saul não esperava isso. Por incrível que pareça, Saul pensava diferente de Deus. Ele não aceitava as consequências. Ele não aceitava que estava errado. E eu procurei entender por que este homem, diante de tanta dissertação, ainda continuava insistindo no erro. Em termos psicológicos, segundo Albert Bandura, o processo pelo qual os mecanismos da autorregulação moral são desativados seletivamente, permitindo que a pessoa realize ou justifique uma conduta que normalmente entraria em conflito com os seus padrões morais. Isso é uma questão de natureza humana, mas que afeta a questão psicológica. Observe que isso é um mecanismo de autorregulação. Qual é o mecanismo de autorregulação? Deus coloca em nós padrões morais para nos regular. Sabe o que acontece? Nós desativamos esse padrão. Dentro de você tem uma lei, Deus botou uma lei em nossos corações. Mas se nós quisermos desativar a regulação da moral em nós,
A lei da consciência, conseguimos sim ou não? Conseguimos. O bandido, quando vai roubar, irmãos, ele sabe que está errado. Sabe ou não sabe? Mas vai. Mas por que vai? Porque, meus irmãos, ele simplesmente abafou a sua moral. Ele simplesmente, escanteou. O princípio não mais o atinge. Ele simplesmente disse, eu não preciso seguir isso aqui. E hoje nós vemos uma sociedade que sabe a lei, que sabe o bem e o mal, e pratica o mal, mas por que ele faz o mal? Ele não sabe que está errado? Sabe ou não sabe, irmãos? Sabe. E por que pratica o errado? Porque ele desativou na mente dele os princípios. E aí eu entendi. Eu disse, finalmente eu entendi, Saul. Finalmente eu entendi. Meu Deus, quer dizer que ele sabia, tinha consciência, mas ele simplesmente não deixou mais os princípios dominar ele. Ele desativa a moral. Os princípios, ele abandona os princípios. Para que os irmãos entendam, ele abandona o que aprendeu. É como uma mãe que ensina um filho. Meu filho, olhe, assim, assim, assim. Quando esse menino cresce, ele não pratica o que a mãe e o pai ensinou. Foi falta de ensino, irmão? Não foi falta de ensino. Não foi falta de ensino. A questão é que ele deletou os princípios. Ele simplesmente abandonou os princípios. Ele abafa os princípios, porque na mente dele existe a lei da consciência. E o livro da consciência na eternidade será aberto. Você sabia? Por mais que o homem tente apagar os princípios morais de sua consciência, a Bíblia diz que o livro da consciência será aberto no dia de juízo, e vai ser aberto sim, e a Bíblia diz que serão julgados pelo que fizeram, porque a consciência os acusa, dizendo o que fez de bem e o que fez de mal. Entretanto, nós vemos que nesta terra o homem tem a capacidade de negar os seus princípios, e Saul fez isso. Abra a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24. Vamos pesquisar um pouco mais. Olha o que diz Saul, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porque tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras. Você percebe que Saul chega a dizer que pecou. Ele diz: eu pequei, porque tenho transpassado o dito do Senhor e as suas palavras. Aí eu pergunto, ele sabia que era errado? Sabia. Ele sabia que tinha falhado? Sabia. E por que ele insistiu? E por que continuou? Meus irmãos, quantas das vezes nós sabemos que é errado e insistimos. O homem, o cristão, ele pode falhar desse ponto, de Deus falar com ele, de Deus chamar ele, de Deus dizer, meu filho, não vai para esse caminho, mas o seu coração, o seu desejo, fala mais alto que a voz de Deus muitas vezes. E isso, meus irmãos, nós devemos ter cuidado em ser sensíveis à voz de Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor nesta noite? Nós devemos ser sensíveis à voz do Senhor. Veja que nessa passagem, ele diz que teme ao povo, porque temia o povo, e dê ouvido à sua voz. Então eu entendo que Saul é inconstante, deixa de ouvir a voz do Senhor e começa a ouvir a voz de outras pessoas. O conceito teológico para esta prática é desengajamento moral. É o afastamento progressivo da força da prática da palavra de Deus sobre o comportamento, acompanhado de mecanismo de justificação que permite o indivíduo continuar se percebendo como obediente apesar da sua desobediência. Deixa eu explicar isso. O que é um desengajamento moral? A pessoa se afasta da palavra aos poucos, é lento. Ela começa a praticar coisas que a palavra não aceita. Mas aí ela vai permitindo algumas coisas.
E nessa permissão, ela se afasta de Deus. Mas chega um momento que ela acha que está diante de Deus com aquelas práticas. Não, eu estou na igreja, eu falei língua estranha, está tudo certo. Mas se não consertou aquilo, ficou pendente. Não, eu chorei no culto, mas aquela situação ficou pendente. E não precisa ninguém dizer o que precisa ser consertado, porque o Espírito de Deus fala no coração, e a consciência também fala no coração. Então isso gera uma autojustificação. A pessoa se sente bem no culto, só porque se sentiu bem, está tudo certo. Será mesmo? Será mesmo que a gente não podemos nos enganar? E é o perigo do auto-engano. Eu quero, meus irmãos, aqui não fazer medo a você. O objetivo não é esse. O objetivo é mostrar o que aconteceu com o rei, com um homem capaz de perceber o seu erro. Mas nunca deixou Deus lhe dominar. Mas nunca deixou Deus trabalhar em sua vida. Mas nesta noite o Senhor está ali nos dando uma palavra de preservação. Deus te preserva desta mentalidade. Deus te preserva desta queda. Deus te preserva deste mal. Hoje o Senhor nos está dando remédio. Toma um remédio preventivo. Sim. Veremos que à luz da palavra de Deus, alguns mecanismos de desengajamento moral são utilizados por Saul. Primeiro mecanismo do desengajamento. Ele usa o mecanismo da justificação. Ele gosta de justificar tudo. Olha qual foi a ordem do Senhor. Abra sua Bíblia. 1 de Samuel, capítulo 15. Eu também vou abrir a minha Bíblia. 1 Samuel, capítulo 15. Versículo número 3. Olha a ordem de Deus. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouvi, pois, agora a voz e as palavras do Senhor. Versículo de número 3. Vai, pois, agora, olha a ordem de Deus. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque. Destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoe. Porém matarás todo homem, até a mulher, desde o menino até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde o comendo até os jumentos. Observe que Deus diz: vai agora, fere Amaleque e destrói tudo. Essa era a ordem. Destrói tudo. Por que Deus disse isso? Porque Amaleque foi cruel, tentou destruir o povo de Deus na retaguarda, e Deus guardou este mal que Amaleque fez. Era o juízo de Deus sobre Amaleque. Olha a justificativa de Saul. Saul não faz isso. E olha a justificativa. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 15. 15. Olha o que o texto diz. E disse Saul: de Amaleque as trouxe. De Amaleque as trouxe, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer o seu teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Quando Saul chega na tenda de Samuel chega na tenda de Saul vai correndo para Samuel e diz: homem de Deus, que bom que o Senhor chegou, eu cumpri a ordem de Deus que tu me falou. Aí Samuel diz: que barulho de ovelhas que eu estou ouvindo? Que balidez! Aí ele justifica: é que o povo, observe que ele usa essa expressão, irmão. O povo, presta atenção nisso. O povo perdoou. Aí eu te pergunto: quem era o rei da nação? Saul, irmão. Mas ele, para se proteger, ele diz: o povo perdoou. Mas sabe por que o povo perdoou? Olha a justificação: para adorar a Deus. Não, irmão, está errado. Qual foi a ordem de Deus? Destrói, desfaz. Não quero nada. O que Saul fez? Diferente do que Deus falou. O que Saul fez? Perdoou as ovelhas por olho grande mesmo. Ele cobiçou aquelas ovelhas e guardou para ele o que Deus não queria. Meus irmãos, percebe? Deus dá uma ordem e ele não faz.
E ainda justifica. Ah, não, foi porque, sabe, é para adoração. É para adorar a Deus. Aí ele diz, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto temos destruído. Você percebeu que ele quis justificar aqui? Ele diz assim, olha, eu fiz o mal por uma boa razão. Eu pequei por uma boa razão. Existe, irmão, pecado por boa razão? Não. Mas tem gente que pensa assim. Eu estou errado, mas é por um objetivo. Eu estou errado, mas porque algo aconteceu comigo e eu estou errando, mas porque fulano fez isso. Não justifica. Olha, irmão, não justifica o crente ficar fraco por causa de outra pessoa. Não justifica ninguém se desviar por causa de outra. Não justifica você de servir a Deus porque você viu alguma coisa diferente. Você está servindo a Deus. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Às vezes tem gente que quer justificar ruptura do seu casamento por causa de um problema. Um simples problema. E tem gente que quer justificar a ruptura do casamento. Eu vou romper esse casamento. Não. Outros querem abandonar a família por causa de uma situação. Não justifica. Não justifica. Outros querem abandonar a obra de Deus porque ficou chateado com alguma coisa. Não justifica. Deus não se deixa enganar. Meus irmãos, Deus não se engana. Deus não se engana. Aleluia. Ele é a própria luz que ilumina todo o coração. E nesta noite, o Senhor está dizendo assim, escapa desse pensamento. Não deixe que o adversário semeie semente na sua mente. Mas antes, nesta noite, Deus está trabalhando neste campo, que é o teu coração, e te dando saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. Deus está te dando graça. Não adianta o diabo querer lançar coisas na sua mente. Está repreendido em nome de Jesus. Tu vai ficar de pé. Tu vai continuar fazendo a vontade de Deus. Tu vai continuar servindo a Deus na beleza da sua santidade. Ninguém vai frear você. Segue em frente que Deus é contigo. Os problemas dessa vida não é justificativa para deixar Jesus. Mas pastor, Jesus disse isso uma vez. Que os espinhos nesta vida sufocam a fé, irmãos. Mas você está num aprendizado com Deus. Deus está te ensinando e tu estás crescendo na prova. E pode esperar que você no tempo certo, tu vai florescer e tu vai dar frutos. Seja fiel a Deus. Tu estás no momento de prova. Tu estás no momento de teste, mas seja fiel a Deus, porque o Deus que prova é o Deus que aprova. Ele quis justificar. E quantos querem justificar? Eu já encontrei tanta gente, irmãos, deixando Jesus, porque quis justificar, mas não justifica. Não justifica. Não te justifica me desobedecer. É a palavra de Deus. Não te justifique na contramão de Deus. Não te justifica na contramão da orientação do Espírito Santo. E esta palavra aqui é preventiva. Deus está te prevenindo. Não justifica. Se por acaso alguma vez chegou na sua mente, ou você cogitou em parar, Deus está dizendo assim, não justifica. Não tome este caminho nunca. A prova não vai lhe matar. Olhos contrários não vai te matar. Meu Deus, rejeição por amor a Deus não vai te matar de jeito nenhum. Antes vai te fortalecer. Porque a Bíblia diz que a provação, meus irmãos, nos traz experiência, irmão. Então você não vai morrer. Antes você vai florescer. A poda do Espírito Santo não vai te matar. Ele está te podando justamente para você crescer e o fruto ser bom. Olha, meus irmãos, há uma palavra profética nesta noite sobre as famílias. Deus está dizendo assim, olha que o fruto da tua família vai florescer e vai ser bom.
tem coisa boa chegando na sua vida. Então não pare agora, não freie agora. Observe, meus irmãos, que tem outra situação aqui acontecendo com Saul. Ele gosta de minimizar e distorcer as consequências. É outro mecanismo da mente humana. Quando ele não quer ser responsável, ele minimiza as coisas. E Saul fez isso, minimizou. Transformou algo grande em algo pequeno e ao mesmo tempo disse, isso não vai trazer consequência nenhuma. E quem disse que não traz? Traz. Abra sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. A gente vai andar 1 Samuel um bocadinho, viu? Porque tudo está inserido nele. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Eu vou ler com os irmãos. Eu vou até depois, no próximo culto, pedir para o irmão estar de microfone e fazer leitura para me ajudar. Olha o que o texto diz. Porque a rebelião, esse é o versículo, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Aqui Samuel mostra a gravidade de desobedecer a Deus. Quem desobedece a Deus, e essa desobediência fere os princípios, e ele resiste a Deus, é um rebelde. Você está entendendo? Uma coisa é você falhar por fraqueza e pedir perdão, mas aqui é algo diferente. O contexto aqui é resistir à orientação de Deus. Não sejamos rebeldes em resistir o que Deus quer da gente. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Deus quer algo da gente, a gente resiste. Aí, então nós vemos Samuel dizer a consequência. Ele disse, olha, por causa disso, da tua rebeldia, porque tu resistisse a Deus, Deus não te aceita mais como rei. Esta foi a sentença dada a Saul. Mas, nós vemos que Saul minimiza. Versículo 24 do capítulo 15 de 1 Samuel. Olha o que ele diz. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto eu tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras. Aí ele minimiza. Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Você entendeu agora ele minimizar? Ele minimiza aqui a culpa. Irmão, que absurdo. Ele falha e minimiza a culpa. Meu Deus. Ele diz, eu pequei, mas foi por causa de fulano. Eu pequei, mas foi por causa de Betano. Está justificado aqui. Não está justificado. E isso, quando eu li, meus irmãos, sinceramente, ao ler, eu parei e meditei por um bom tempo na mesa. Eu disse, meu Deus. Às vezes, deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos, às vezes, nós falhamos mesmo, nós falhamos. Quem é que não falha, irmão? Mas o problema é jogar a culpa nos outros. Eu falei porque fulano, não, irmão. Não. Deus não aceita isso. E ele fez isso. Aí ele minimiza, ele diminui o tamanho da culpa, porque ele divide aqui, né? Ele diz assim, eu temi, eu tive medo, sabe? Ele minimiza a gravidade do erro. Mas o que foi que Samuel disse? Isso é rebelião, isso é porfia, isso é pecado de feitiçaria. É como feitiçaria, isso é rebelião, isso é demoníaco, isso é ruim. E ele, não, mas eu tive medo. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é muito rica. Quem pode dizer amém, meus irmãos? A palavra de Deus ela é riquíssima. Aí ele diz, ele minimiza mais ainda. Quando eu penso que ele vai parar, ele continua. No versículo de número 25 ele diz, pois agora, olha aí, irmão, vê que coisa. Pois agora te rogo, perdoa o meu pecado, volta comigo e adora o Senhor. E é assim, é. Você erra, quebra uma ordem histórica, porque está escrito no Torá que Deus iria cobrar
dos amalequitas, ele desobedece, quebranta a lei, ele não segue a orientação do Senhor, traz consequências graves e acha que não vai ter consequência do que ele fez. E diz, eu pequei, mas olha, eu pequei, mas foi fulano, cicrano que me coagiu. Então eu não fiz porque eu queria, eu não fiz por querer, eu fiz por pressão. Não, Senhor. E depois ele diz, agora, me perdoa por causa disso, e vamos adorar o Senhor. Oxê, e o pecado não trata não, é? Pecado tem que ser tratado. O pecado é uma doença espiritual que tem que ser tratada. Se ele não é tratado, ele vai continuar matando o crente. O pecado é como o câncer. Se não tratar, mata. E é lento. E Saul estava morrendo por dentro, justificando e agora minimizando. Como é ruim minimizar as coisas. Achando que o que está fazendo, sabe, não tem consequência, ou que não é nada demais. Ao ler isso, eu me perguntei, por que Saul pensa assim? Por que ele pensa que não vai ter consequência? Eu já vi tanta gente, irmãos, fazer as coisas e achar que não tem consequência. Já vi muito isso. E muito. Só que, meus irmãos, quando eu vejo as consequências depois de 2, 3, 4 anos, porque Deus é longânimo. Olha, deixa eu lhe compartilhar aqui, pelo menos por experiência própria. Eu já vi, irmãos, Deus cobrar depois de alguns anos. E quando chega a conta, quem pode suportar? Esse é o problema. E é onde eu tenho medo de Deus. Medo. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz, considerai a bondade e a severidade. Mas, pastor, que assunto é esse? Mas isso, infelizmente, é a personalidade e o caráter de Saul entrando em crise. E Samuel detalha isso devagar. Samuel vai detalhando o comportamento dele. E é repetitivo as expressões. E quando o texto repete isso na Bíblia, é porque a gente tem que parar para prestar atenção. Observe, meus irmãos, que ele minimiza. Mas Deus está te livrando disso. Tu tens sido fiel. Aleluia. Você tem dito, Senhor, tu sabe da minha fidelidade. Tu sabe da minha sinceridade. Mesmo fraquinho, tu sabe. Meus irmãos, Deus considera aquele que é fraco, mas é sincero, diz, Senhor, tu sabe da minha fraqueza. Senhor, tu sabe que eu amo a verdade, mas eu vou me arrastejando aos teus pés, mesmo sendo fraco, eu vou tentando acertar. A Bíblia diz, porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiar e insistir, é lutar. A porta é difícil e nós devemos lutar para entrar nesta porta. E é por isso que a palavra de Deus nos orienta. Mas nesta noite, se tem alguém lutando contra você mesmo, se tem alguém que está na batalha espiritual, mental e emocional nesta noite, o Senhor está te dizendo, aleluia, se tu clamares a mim, se tu ouvires a minha voz, eu te ajudarei e te darei graça para vencer este problema, esta adversidade. O Senhor está dizendo, eu te ajudo porque eu te amo. Isso não é um tribunal. Você não está sendo julgado. Isto aqui é um aconselhamento de Deus através da palavra do Senhor. Deus está nos aconselhando. Depois nós vemos que ele faz comparação vantajosa. Olha o que Samuel diz para ele. Olha o que Deus diz a Samuel. Capítulo 15, versículo 1 de 1 Samuel. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz e as palavras do Senhor. Samuel diz assim, escuta e obedece o que Deus está te mandando. O que é que Saul faz, meus irmãos? Meu Deus. 15:15 de 1 Samuel. Olha o que Saul faz.
Disse Saul: de Abimeleque eu trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas. Você viu que ele diz assim: o povo trouxe. Se o povo trouxe, todo mundo trouxe, está tudo certo. É outro ponto aqui, outra visão. Tem gente que ele não se sustenta na sua integridade. Se ele vê que outros faz, ele vai também. Porque Deus deu a ordem a quem? Ao povo ou a Saul? A Saul. Mas aí o povo desobedece. Qual era de Saul? Ei, minha gente, ninguém toca, isso é anátema. Ninguém mexe nas coisas de Deus. Ninguém toca nisso aí. Mas não, o povo foi. Ele disse: mas se o povo vai, eu vou também. Será que eu sou um desses que por causa de 1, 2 ou 3 eu vou pela cabeça dos outros? Ou eu vou pela palavra de Deus? Eu vou pela palavra de Deus ou eu vou pela movimentação de alguém? Olha, meus irmãos, eu trabalhei numa empresa chamada Ziranlog. Eu cuidava de containers. Eu fazia conferência de container de 40 pés, 20 pés, rifa, de tudo em container, ali perto do porto de Suape. E eu trabalhava à noite, me afastei do período do trabalho da igreja durante alguns meses. E eu comecei a desenvolver o trabalho de fazer conferência de container. E é complexo esse trabalho, é muito complexo. Eu tive que aprender a duras penas. Mas eu me lembro que uma vez existiam os containers separados para uma empresa, não vou citar o nome por ética, mas a gente separava e essa empresa queria que o container não tivesse nem cheiro, odor nenhum, mancha nenhuma nas paredes, nada amassado, nenhum furo. E eu fazia isso e eu separava, e eu dizia as categorias. Esse é um container categoria A. E tinha empilhadeira de grande porte, para botar até 5 de alta, empilhar, até 5 containers, empilhar 5, 6 no máximo. E eu tinha a responsabilidade de cuidar do pátio. E aí, tinha um amigo meu, eu gostava muito dele, e ele tinha uma função interessante. E o que é que acontece? Isso faz muitos anos. Ele mandou entrar alguns containers. Outra empresa entrou em contato com ele, disse assim: manda esses containers para lá, tem um irmão que atende lá, que ele vai liberar esse container e vocês não vão pagar nada. Vocês não vão pagar lavagem. Que tinha que lavar, e para lavar na empresa é pago. Se eu boto esse container sujo para dentro, eu estou sendo leal, irmão? Não, estou sendo leal. Porque se eu vejo que está sujo, tem que ir lá, vá. Aí chegou vários containers, de manhãzinha. Quando chegou, aí eu abri o container, cheio de pó de serra. Eu disse, aí eu comecei a anotar, isso aqui é Chamical Wash, lavagem química. Aí o camarada chegou, motorista, geralmente tem um motorista brabo, chegou. Ei, você está botando Chamical Wash? Não vai botar não. Por que não vai botar? Não, porque fulano de tal, teu superior disse que, eu disse, meu superior vai não. Não, mas tem que botar. Vai nada. Vou não, meu filho, vou não. Você vai botar. Eu disse, não vou não. Olha, irmão, foi uma confusão. Aí se levantou um dos motoristas assim, eu sei porque ele não vai botar. Aí o outro, por quê? Ele é crente. E meu irmão. Com crente isso não dá certo, tu não sabe. Tu não sabe que com crente não dá certo isso. Ai, irmão, então me desculpe. Eu não sabia que o senhor era crente. Eu digo, eu sou crente, não faço esse negócio não. Nem se me pagasse faria. Não, eu entendo, senhor, o senhor tem a sua crença, o senhor tem a sua fé. Meus irmãos, eu poderia me corromper. Eu poderia aceitar. Mas a um princípio, eu era bem mais jovem, eu era bem mais novo. Eu era novinho nessa época. Mas eu poderia aceitar. Mas, meus irmãos, eu não minimizei. Eu poderia, ninguém está vendo, Deus não vai me achar, depois Deus me perdoa. Não, senhor, Deus me livre. Se eu mexer nisso aqui vai ser problema.
Eu hoje estou aqui glorificando o nome de Jesus, dando testemunho. Oh, meus irmãos, quantas vezes nós somos provados nessas coisas? Quantas vezes nós somos atacados nisso? Satanás nos testa para ver. E nós vemos que não somente isso, mas Saul, ele desloca a responsabilidade. Ele faz isso também, irmãos. Ele faz isso. Ele diz, foi porque o povo me apertou. Foi porque o povo... Isso é deslocar a responsabilidade. É dividir a culpa. Ele divide a culpa. Veja aí, 1 Samuel capítulo 15, versículo 18. Olha aí, ele dividindo a culpa. 15 e 18. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, aniquilas e peleja contra eles até aniquilares. Aí o versículo de número 21. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e vacas, o melhor do interdito para oferecer ao Senhor. Ele diz, tu me enviou, tu me mandou eu fazer o que Deus me ordenou. Mas o povo, de novo, ele não assume. Mas sabe qual é a resposta de Deus para ele? Vamos ler? 1 Samuel capítulo 15, versículo 25. 25 não, vamos ler o versículo 30. Então ele disse, pequei, honra-me pois agora, diante dos anciãos do meu povo, e diante de Israel, volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Você percebe que ele minimiza aqui, né? Ele diz, honra-me agora, ele está preocupado com a honra, está preocupado com a aceitação. Mas olha a resposta de Deus. Versículo de número 28. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti o teu reino de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Deixa eu lhe dizer aqui, isso aqui é uma resposta. Essa é uma resposta teológica e uma resposta de Deus ao livro. Porque quando Samuel diz assim, você errou, você pecou, mas a força de Israel não é o homem para que minta. Sabe o que significa a força aqui de Israel? A força no original? Força. Eu até botei aqui o sentido da palavra força. Deixa eu ver aqui. A palavra força significa constância. Mas aquele que é constante, aquele que não se divide, aquele que não se divide dos pensamentos, aquele que é fiel, não pode mentir. Porque a palavra força ali no original significa constância, fidelidade, aleluia, e não se divide. Samuel estava dizendo, Deus não é como você, Saul. Deus não mente, você está mentindo. Deus não oscila, você oscila. Você percebeu o quanto Saul estava distante de Deus? Mas por que, pastor? Por que, pastor, Saul fez isso? Em Mateus capítulo 6, para encerrar, Mateus capítulo 6, versículo 22. Eu vou ler aqui. Mateus capítulo 6. Versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes trevas serão? Irmão, Saul estava totalmente corrompido a sua visão. Ele via luz,
naquilo que era trevas. Entendeu agora, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Por isso que diz, se os olhos que tu tem, tu ver as trevas e chama de luz, tu estás em grandes trevas. Meu Deus, tu estás perdido. Como é que estão os meus olhos nesta noite? Os meus olhos estão enxergando direito? Será que eu estou com glaucoma espiritual? Eu estou enxergando bem? Mas o Espírito Santo hoje, olha, ele é como a candeia que passa e ilumina os olhos. O Espírito Santo tem colírio da graça, aleluia, para fazer a gente ver o que nós precisamos melhorar. Hoje, o Espírito Santo hoje está com o colírio da graça. Você crê que o Espírito Santo está com o colírio da graça? Tu não vai se perder. Eu não vou deixar tu se perder. Se tu nunca me deixares, eu nunca te deixarei. Eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas porque eu te ajudo. Aleluia. Mas hoje, nesta noite, o Senhor está enxertando algo profundo dentro do teu coração. Tem algo novo acontecendo no teu íntimo hoje. Deus está dilatando a tua visão para que tu vejas daquilo que tu não conseguia ver. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor aqui está aperfeiçoando vida espiritual. Deus está te aperfeiçoando, tirando as arestas, aquilo que impede a bênção chegar, porque a bênção está chegando, mas ainda tem alguma coisa impedindo a bênção chegar. Mas Deus está fazendo uma grande obra primeiro. Primeiro Deus faz uma grande obra. E nós vemos, eu fui procurar o significado de óleo bom e óleo ruim. No grego, olhos bons significa oftalmos aplos, que quer dizer não dividido, olhos que não se dividem. Já pensou? Um olhar que não se divide. Ele olha para frente, olha para frente. Ele não fica oscilante. São olhos sarados. Não são olhos inconsistentes. Não se divide. Aí eu fui procurar o sentido da palavra olhos ruins. Se os teus olhos forem maus, oftalmos poneros, no grego, que quer dizer olhos malignos, olhos perversos, olhos nocivos. Você entendeu? Como é que está o meu olhar? Eu vejo maldade em tudo? Eu julgo precipitadamente? Como está meu olhar? Eu consigo entender a direção de Deus? Ou resisto a Deus? Mas isso tem um sentido mais profundo. Porque Jesus, ele fala justamente disso. Mas ele fala, aonde está o tesouro, está o teu coração. A questão aqui de Saul é, o teu coração valoriza mais o quê? O que é desta terra ou o que é eterno? Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. O Espírito Santo te diz, sabe o que é isso? O que tu valoriza mais. Os tesouros é o que tu valoriza. Por isso que diz, não junte tesouro na terra, o ladrão rouba, corrói. Você entendeu? Muitas vezes damos tanto valor às coisas dessa terra, mas tudo se perde. Mas Jesus diz, ajuntai tesouros no céu. Oh, glória! Sabe o que é ajuntar tesouro no céu? É depender de Deus. É estar debaixo da mão omnipotente. É de andar de... Isso é juntar tesouro no céu. Aleluia! Depender de Deus. Aí Jesus continua contando, olha, tu não vê não que Deus cuida das árvores? Eu não estou lendo aqui não, mas está lá. Deus cuida das plantas, dos pássaros. O cuidado divino. Deus
Deus está lhe dizendo, não precisa você ficar dividido. Ai, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque essas coisas materiais passam. Deus está dizendo, muda a âncora do teu coração. Muda hoje a âncora do teu coração. Não te preocupa com essas coisas. O Senhor está dizendo, eu vou te sustentar. Aleluia. Eu vou cuidar de ti. Eu cuido da tua saúde. Eu cuido da tua família. Eu cuido de você. Deus cuida de ti. Quem pode dizer amém? A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel. Rocha viva de onde mana leite mel. Amém, meus irmãos? Não sejamos inconstantes, mas Deus está no controle de nossas vidas, amém? Não se preocupe, o milagre vai acontecer, e Jesus está chegando, viu? Jesus está chegando lá, aleluia, Jesus está chegando, você crê que Jesus está chegando? Jesus está chegando com resposta. Olha, quando a palavra flui assim, pode aguardar que Jesus está chegando. Louvado seja o nome de Jesus. E você vai adorar a Deus. E não precisa você fazer muita coisa. Precisa não. Só basta esperar. Só basta ser fiel. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos,